Programa Centros de hoje, entrando no ar, vamos falar sobre a avaliação institucional que acontece aqui na Univates, logo após a abertura do programa. Muito boa noite, começamos mais um programa Centros aqui na TV Univates. Vamos falar hoje sobre avaliação institucional, seu papel, sua função, seus usos e sua aplicação dentro de uma instituição de ensino como a Univates. Para abordar esse tema, temos conosco a professora Claudete Hempel, que é coordenadora da Comissão Própria de Avaliação, CPA. Muito boa noite. A professora Edi Facini, que é integrante da CPA também, e é da Comissão Interna de Avaliação e diretora do Centro de Educação Profissional, CEP. Obrigado pela presença. E também conosco aqui, professor Daniel Neutzling-Len, coordenador do curso de Engenharia de Alimentos, e o Michael Gustavo Auler, que é funcionário do setor de avaliação institucional. Ok, muito obrigado pela presença de todos. Professora Claudete, um pouquinho, o que é a CPA, o que é a Comissão Própria de Avaliação? Bom, boa noite. A CPA ela foi instituída pela Lei dos Sinais em 2004. Antes disso, a Univates já tinha todo um sistema de avaliação, né? Desde a década de 90 já tem um sistema de avaliação estruturada. Mas com a exigência da Lei dos Sinais, que é o sistema de avaliação nacional, foi criada uma comissão própria de avaliação, que é composta por docentes, funcionários, representantes da comunidade, né, pessoas que não têm vínculo com a instituição e que tem por principal missão dar um olhar para todos os processos avaliativos da instituição. Então, essa é a grande função da CPA, verificar como estão os cursos, como estão os processos burocráticos, de andamento, os processos de infraestrutura e dar sugestões de melhorias ou acompanhar os processos de implantação das melhorias. Quer dizer, não obrigatoriamente somente a avaliação institucional, mas outros processos também são subordinados à CPA. Outros processos também. Tudo que envolve a avaliação dentro da Univates está com o olhar da CPA. Uhum. Michael, tu participas dessa atividade mais assim na organização. Tu tens alguns números, um pouquinho do histórico. Isso já vem acontecendo, então, desde antes, mas 2004 oficialmente, é isso? Isso. A Univates já trabalha com avaliação há muito tempo, né? Foi em 2004, quando então surgiu a Lei dos Sinais, que as instituições tiveram que obrigatoriamente ter esse processo de autoavaliação sistematizado vinculado à CPA. Uhum. Porém, a Univates já trabalha há muito tempo com isso, né? E o setor lá onde eu trabalho, que é o setor de avaliação institucional, é que presta o apoio técnico operacional à CPA. Certo. A gente vai depois entrar em detalhes assim de como é que é essa avaliação, como é que é o uso. Um pouquinho do seu olhar, professora Edi, como integrante da CPA, e isso se aplica também na área dos cursos técnicos? Em parte, por quê? Porque os cursos técnicos da Univates, ou seja, tudo o que pertence à escola técnica, nos processos de avaliação nós participamos da mesma forma. Nossos cursos, nossos alunos participam, mesmo que eles não sejam ligados, então, aos processos formais da Lei dos Sinais que tem relação com o ensino superior. Uhum. Acho que isso é muito interessante porque alinha a qualidade, vamos dizer assim, força o nosso olhar como gestora, né, e coordenando de forma mais efetiva os cursos técnicos, mas sempre num universo, num norte, tendo como norte toda a vivência, os processos, os encaminhamentos do ensino superior. Então, certamente nós, como cursos técnicos da Univates, podemos nos aproximar muito mais em termos de processos avaliativos com o ensino superior do que outro curso técnico de outra escola que não tem esse tipo de encaminhamento porque não convive dentro de uma mesma instituição, tendo uma aproximação com esses processos. Claro, claro.
Uma primeira fala sua, professor Daniel, não obrigatoriamente ainda da avaliação institucional que estamos acontecendo, mas a avaliação é uma ferramenta importante para um coordenador de curso, né? Na verdade, os resultados da avaliação são extremamente importantes para a gente muitas vezes traçar ações, né, planejar os anos que se seguem para atender às demandas que são muitas vezes expostas durante essa avaliação, né? Então, a gente comenta muitas vezes que a avaliação é o lugar, teoricamente, de dar uma chamada atenção nos gestores, né, de todos os setores, aí falando especificamente dos cursos, né, com relação a diversos aspectos que podem melhorar, complementar ou aperfeiçoar ainda mais a qualidade dos nossos cursos. Então, a questão de quesitos de laboratórios, de infraestrutura, ou até mesmo de práticas docentes, a gente tem um bom instrumento para que nós, coordenadores, possamos aí discutir com outros colegas e, então, atender às solicitações visando a melhoria da qualidade. Claro. São ênfases complementares, mas que a avaliação institucional aborda. A questão da estrutura da instituição, a questão dos serviços e também a questão pedagógica do curso especificamente, né? O que se faz, como se faz, aí, obviamente, tudo a gente sempre pode melhorar, né? Então, uma indicação, claro, mesmo que já esteja bom o suficiente ou que a pessoa se sinta atendida, olha, alguma coisa é possível explorar para otimizar ou melhorar, né? Ou que seja mudar. Muitas vezes os cursos e as formações são dinâmicas, né? A cada alguns pares de anos nós temos que rever conteúdos, disciplinas, até mesmo métodos. E muitas vezes parte dessa estratégia vem dos resultados ou são embasados nos resultados da avaliação. Claro. Então, as pessoas indicam o que sentem necessidade, muitas vezes isso está em acordo com o que o mercado às vezes deseja, e nós tentamos adequar o curso, a formação, a maneira de lidar com os alunos para que sejam atendidas esses anseios, né, expostos na avaliação. Perfeito. Professora Claudete, a senhora colocava que a partir de 2004 surgem os sinais e todo esse processo. Quer dizer, a gente vive, na verdade, um processo muito recente da incorporação institucional do conceito de avaliação, né? O próprio Enem, o ENAD, as avaliações que se fazem hoje, que sofreram uma série de resistências, né, por parte de muitos cursos, na área federal principalmente. Quer dizer, o conceito de avaliar, mensurar, é um desafio bastante recente, né? A gente não é acostumado no Brasil, né, a trabalhar com avaliação, mas acho que o processo dos sinais, ele procura fazer uma avaliação bem abrangente de todo o sistema educacional. Então, ele avalia o aluno, ele avalia a instituição, ele avalia os docentes, ele avalia a infraestrutura. Então, ele procura avaliar todo o fazer, não só o pedagógico, mas todo o fazer necessário para a formação dos profissionais. E não foi bem aceito o ENAD, principalmente, o antigo Provão, porque os alunos se sentiam na condição de serem comparados, né? Eu fui formado numa instituição que teve uma nota tal, então eu vou ser melhor do que o outro que é formado numa instituição com uma nota menor. E essa resistência vem mudando. Mas, na verdade, ainda acontece isso, né? Sai a lista dos cursos melhores avaliados, das instituições melhores avaliadas, né? E não é o objetivo, não é o da objetivo avaliação, mas após a divulgação acaba havendo um certo ranqueamento das organizações, né? Acaba. Mas não é esse o objetivo. Eu acho que o professor Daniel salientou uma coisa importante. A CPA também tem o olhar para o que é bom e como os cursos vão fazer para manter aquilo que está bem. Certo. Então, a gente sempre pede um plano de metas para a melhoria daquilo que não esteve tão bem, né? Mas também a gente pede o que fazer para manter o que está bom. Então, a avaliação tem esses dois lados, né? A gente saber que estamos indo bem nisso. Então, como vamos fazer para manter? E, bom, aqui a gente pode focar e melhorar. O que nós vamos fazer para melhorar? Quer dizer, aspectos positivos podem ser multiplicados em outros currículos, outros cursos, outras experiências. Claro, existem exemplos de cursos que são muito bem avaliados em algum item. E aí a CPA pode dizer para outros cursos que não foram tão bem avaliados naquele item, olha, vamos tomar como exemplo essa ação e que aqui a gente vai conseguir melhorar. Então, o exemplo de um curso de outro faz com que todos eles consigam melhorar. Certo. E
a senhora colocava no início também de que os membros da CPA, inclusive, trazem pessoas externas à organização. Sim. Isso é obrigatório? Isso é uma estratégia da Univates? Ou como é que funciona, como é que se dá a seleção desses membros? Sim. Cada instituição tem autonomia para dizer como vai organizar a indicação desses membros. Existem instituições em que eles obedecem aos critérios básicos, mas eles próprios sacam, né? Eu quero aquele lá, né? Indicam a pessoa. A instituição aqui, a Univates, ela criou quem são os componentes e cada órgão indica, né? Cada segmento. Certo. Então, por exemplo, a professora Edi é indicada pela mantenedora para fazer parte da CPA. Daí a CIL tem um assento na CPA e indica o seu representante. E o CODEVAT tem um assento na CPA e ele indica o seu representante. Certo. Então nós temos, e o representante do CODEVAT, por exemplo, que é o senhor Martini, ele contribui muito, porque ele traz o olhar externo, diz, bom, a gente precisa de cursos com esse formato, o egresso precisa ter este perfil, ele contribui muito na CPA. Quer dizer, não só para avaliação, mas para uma efetiva troca e um contato com segmentos que estão ali representados. E só para não deixar também os outros representantes, que é a ADOF, a Associação dos Docentes, também indica o seu representante. A Associação dos Funcionários também indica o seu representante. E o DCE, dos Estudantes, indica o representante que vai compor. Certo. E todos eles participam desse processo de discussão, tanto das ferramentas quanto dos resultados. Isso. Como é uma comissão que se reúne ordinariamente a cada 2 meses e extraordinariamente, sempre que tiver um processo avaliativo que exija a presença, a CPA instituiu também aqui na Univates uma câmara de apoio, que é a chamada CIA, né? Comissão Interna de Avaliação. O nome é sugestivo, Isso né? aí, CIA. Da qual a professora Edi também faz parte, né? E a CIA é que, na verdade, faz os instrumentos, propõe os instrumentos e submete a avaliação à CPA. Isso aí. Perfeito. Ok, com isso encerramos nosso primeiro bloco, entendemos o que é CPA. No segundo bloco, vamos começar a falar especificamente, então, sobre avaliação institucional, que é o nosso objetivo. Voltamos após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, falando sobre a avaliação institucional. Conosco, a professora Claudete Hempel, coordenadora da Comissão Própria de Avaliação, também a professora Edi Fassini, integrante da Comissão Própria de Avaliação e também da Comissão Interna de Avaliação e diretora do Centro de Educação Profissional. Professor Daniel Neutzling-Len, coordenador do curso de Engenharia de Alimentos, e o Michael Gustavo Auler, funcionário do setor de avaliação institucional. Professora Claudete, a avaliação institucional da forma como estamos agora começando a desenvolver junto aos alunos é um dos elementos de avaliação da instituição e da sua estrutura, né, dos seus serviços. Mas há outros. Quais são esses outros? Sim, todo o processo de avaliação ele inicia com um processo de avaliação in loco, de uma comissão externa que vem avaliar a infraestrutura, as condições pedagógicas para a oferta dos cursos e reconhecimento dos cursos, a avaliação da aprendizagem do aluno aferida através do ENAD, e o processo de avaliação institucional, que a gente chama de avaliação institucional, que é feito semestralmente, onde se avalia o curso, o coordenador, a sua própria autoavaliação, os alunos fazem a sua própria autoavaliação, que é para verificar essas rotinas de sala de aula, né? Como estão essas rotinas. Então, é composta por 3 grandes etapas. E essa última avaliação que a senhora relata aí é a mais constante, porque ela é semestralmente renovada em função da semestralidade dos serviços oferecidos. Isso aí. Né? Mas, Michael, um pouquinho então sobre a avaliação in loco, que é o fato, estamos iniciando um novo curso, uma nova situação, um novo serviço, e aí como é que se dá essa avaliação? Sim, a Univates, né, ela tem autonomia para abrir os cursos que ela pretende oferecer, porém, ela deve obrigatoriamente pedir chancela do Ministério da Educação. Né? Então, quando um curso novo começa, ele tem seu início, seu funcionamento regular, e quando ele chega aos 50% do curso, a gente pede o reconhecimento dele, né? Que é
quando os avaliadores do MEC vêm na instituição avaliar as condições desse curso, que é avaliado em 3 dimensões, que é a organização didático-pedagógica, que é basicamente o PPC. Certo. O corpo docente. PPC, projeto político. Isso, pedagógico, do curso. Corpo docente e também a infraestrutura, né? Isso acontece tanto para os cursos quanto para a instituição. Na Univates ela é credenciada e ela, periodicamente, ela precisa ser recredenciada. Certo. Então, nesse momento, também ocorre uma avaliação em loco. Perfeito. Para que seja visto o andamento de estudo e, eventualmente, feitas correções, se necessário, ou a aprovação daquilo que foi proposto. Isso. Posterior, o curso está funcionando e aí vamos para uma outra avaliação, que é a questão do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Professor Daniel pode nos relatar um pouquinho, já passou por essa experiência? Né? Sim, brevemente, né? O curso que eu coordeno ele é novo, mas já houve uma participação no primeiro ENAD. E, na verdade, esse sistema ele funciona em ciclos, né? Onde as áreas são contempladas, ou são, a maioria do caso, atualmente, os concluintes são obrigados a fazer o exame, né? A cada 3 anos por área. Né? Em uma época houve o convite e a participação dos ingressantes. Acredito que ultimamente isso não é mais realizado em função do número de pessoas. Né? Os ingressantes eles utilizam a nota do Enem. Isso, já para fazer um comparativo. Da saída do ensino médio. E a ideia seria, como a professora Claudete colocou antes, verificar o que mudou nesse estudante desde o momento que ele ingressou no ensino superior até quando ele está saindo deste. Né? Então, os estudantes que são convocados a prestar esse exame no ano do ciclo são aqueles que apresentam, me corrige, Micael, 70% ou 80% do curso. 80 ou mais. 80 ou mais % das disciplinas concluídas naquele semestre que ocorre a prova. E a prova geralmente é realizada em novembro, né? E nós temos aí o período de quase alguns meses, talvez 10 meses, para que saia o resultado. E aí eu coloco a minha visão particular. Realmente deve ser uma tarefa extremamente complexa criar um instrumento de avaliação que possa avaliar as mesmas formações num país tão grande como o nosso. Então, há diversas polêmicas, há boicotes de vez em quando. A professora Claudete já comentou, isso já não acontece com tanta frequência, mas eventualmente tem um aluno revoltado lá que quer fazer seu protesto e muitas vezes permanece na prova e depois vai embora. A gente, óbvio que não recomenda nenhuma hipótese isso, né? E, normalmente, nós temos toda uma acolhida especial para esses que são selecionados e são convocados a fazer o exame. Essa acolhida, evidentemente, que ela não deve se caracterizar como um treinamento para, né? Afinal de contas, perderíamos aí a fidedignidade da avaliação. Mas a principal ação é a motivação, a sensibilização da importância desse aluno prestar a prova com a competência que ele tem no dia estabelecido. Afinal de contas, a ideia do ENAD é avaliar como está o aprendizado dentro daquele curso. Perfeito. E o que a gente quer é que ele tenha um desempenho muito melhor ao final do curso do que quando ingressou ou quando estava fazendo o Enem. Então, a ideia é mais um acompanhamento, né, periódico dos cursos que, dependendo do seu desempenho, pode até mesmo ter que ser alvo de um novo reconhecimento, uma nova avaliação em loco. Perfeito. Quer dizer, os cursos com alguma periodicidade precisam fazer a revalidação do seu reconhecimento. Isso. Uma vez que a nota do exame feito pelos alunos seja uma nota adequada, boa, é de 3 para cima, né? Sendo que a nota máxima é 5, esse reconhecimento é automático e dispensa a visita da comissão em loco. Porque quando o curso começa, passa por reconhecimento e após, para renovar o reconhecimento, faz o ENAD. Né? Fazendo o ENAD, gera um conceito do ENAD. E esse conceito do ENAD é juntado com outros indicadores. Por exemplo, corpo docente do curso, né? Que são utilizadas informações quando a gente preenche o Censo de Educação Superior. Questões que o aluno preenche quando ele responde o questionário do estudante. Então, o aluno, além de fazer a prova, ele precisa obrigatoriamente preencher o questionário. E essas Por isso a ênfase sempre de que o aluno que vai fazer o ENAD preencha corretamente essas questões, se dedique, leve, entregue, né? Isso, porque elas também vão servir de base para gerar o CPC, que é o conceito preliminar de curso, que esse sim vai determinar a renovação do curso. Vamos lá, não é a nossa situação,
felizmente, mas é importante a gente também salientar. Quer dizer, um curso que tem uma nota no ENAD ruim, vai lá tirar um 2, não é uma nota adequada. 3 seria a média do país, né? Uma média aceitável. Um curso que tiver uma nota ruim, o que é que acontece com esse curso? É gerado, então, uma nova avaliação in loco, né? A gente chama de protocolo de compromisso. Certo. Né? Que é quando a instituição assina um protocolo de compromisso junto ao Ministério da Educação após a avaliação in loco, se comprometendo a melhorar aquilo que não estava tão bom assim, que gerou aquele conceito negativo. Certo. Nós sabemos que, em alguns casos, não depende só da instituição, visto que o conceito preliminar de curso tem um percentual muito grande do ENAD. Né? Então, como o professor falou... O aluno estar empenhado, estar envolvido. O cara no domingo de tarde, ele foi lá, mas está preocupado com outras coisas e no tempo mínimo ele sai, vai embora e não responde. Isso. Pode gerar esse tipo de efeito. Pode. Então, por isso a importância do papel do aluno, né? Da conscientização desse aluno, porque além dele fazer a prova com consciência, ele também precisa preencher o questionário com responsabilidade, né? Porque são essas questões que vão depois determinar a continuidade do curso. E esse conceito, ele está atrelado também à continuidade de políticas, de benefícios que os alunos têm diante do MEC, né? Certo, certo. Quer dizer, são essas várias ferramentas que a professora Claudete colocava antes, elas se interligam e todas elas fazem uma cama de sustentação de boas ideias ou de problemas para quem tenha que fazer a sua correção. É isso, a avaliação. Isso. E aí, no final desse processo todo, ainda temos a avaliação interna. É isso? Isso, é o período que a gente iniciou na segunda-feira, dia 5, né? Que é o processo de avaliação interna para a verificação das questões pedagógicas, principalmente, né? As questões de curso, porque a de infraestrutura é uma avaliação anual. Agora nós estamos no período de avaliação realmente das disciplinas e dos módulos, né? Esse ano estamos com a avaliação dos módulos também, porque há cursos que não têm disciplinas, têm módulos. Já temos essa configuração em alguns dos nossos cursos. E aí a comissão interna propõe ferramentas, né? Propõe instrumentos. Como é que é essa discussão? Como é que é essa... Nessa comissão, há integrantes, é uma comissão já maior, né? Com integrantes de diversos centros, com cursos diferentes, com olhares diferentes, com formações, percepções diferentes, e a nossa mesa de reunião é o momento em que essas impressões, essa troca acontece. Acho que assim, é muito importante sempre se lembrar do seguinte: a avaliação é um momento de construção e ela não para. Fala assim, a avaliação agora, que estamos no momento de dizer para o aluno, faça a sua avaliação, professor, participe da avaliação, é importante. Mas, na verdade, a avaliação é um processo contínuo, o tempo inteiro, como conversa o plano institucional com os planos de cada curso, o plano pedagógico de cada curso, com as impressões, as percepções, as expectativas dos alunos. Elas se revelam muitas vezes nos momentos de avaliação, é a hora que o aluno fala. Sim. E muitas percepções dos alunos podem também estar equivocadas. É o momento da outras conversa. Intenções. Sim, porque muitos vêm com a ideia... Imagina um aluno novo que vem com a ideia do curso que o pai indicou, que entende? Então, assim, muitas percepções podem, inclusive, estar equivocadas, ou a necessidade de disciplina tal, tem que ter disciplina com nome tal, às vezes não, isso não é a questão é que conteúdo, que bases tecnológicas são trabalhadas aí. E muito, é como a história da baleia, né? Sair tem que ser vista, e este é o momento de ver, porque mesmo o coordenador de curso, né, professor Daniel, muitas vezes não percebe tudo isso. Às vezes é uma fala do aluno, que ele atribui valores, digamos, na sua percepção sobre si mesmo, como eu estou nessa disciplina, como eu me sinto, como eu estou aprendendo, que tempo eu dedico a isso, e, enfim, avalia o seu curso, as disciplinas do seu curso, avalia, portanto, o desempenho de professor também, na sua percepção, e as suas expectativas aí são reveladas, porque ele também tem um momento onde ele tem
nós falamos de questões abertas, ele tem a fala dele absolutamente livre. O discurso fica livre, aberto. Sim. E nesse momento, algumas falas chamam a atenção da gente para verificar, para chamar para uma conversa, uma turma, representantes de turma. E é muito interessante isso, porque muita construção, reconstrução é feita a partir daí. Então, isso é muito interessante. A avaliação é um processo contínuo o tempo inteiro. Agora está na hora do professor, do aluno se manifestar, porque a Univates é uma instituição grande. Preencher a avaliação é só um desses momentos dentro do todo. Porque há a discussão desse resultado, há o diálogo também da reitoria com representantes das turmas. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, que são as etapas desse processo. Vamos a um intervalo, já voltamos. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, falando sobre avaliação institucional. A professora Edi comentava no final do bloco anterior sobre a importância do instrumento, da discussão. A avaliação ela é permanente, portanto, preencher esse instrumento é só um momento. Professor Daniel, a dificuldade, ou qual é o grande desafio para um coordenador de curso? Porque o aluno ele vai fazer a avaliação de disciplinas, de serviços, de laboratórios, da parte pedagógica dos professores e, eventualmente, nós temos, às vezes, algum professor horista que não está aqui sempre, algum professor horista que tem uma dificuldade ou um tempo mais restrito para se envolver no projeto pedagógico do curso e, neste momento, o aluno ele cobra a totalidade, ele quer saber como é que o curso vai me desenvolver melhor, por que o professor tal não usa mais laboratório, menos laboratório, e o coordenador tem esses desafios, né, de fazer isso tudo ser percebido pelo professor, horista ou carga integral, e também pelos alunos, né? Isso é um desafio e tanto, né? Como tu disseste, na verdade, somente depender da avaliação institucional do resultado dela, seja na forma de números, seja na forma de citações, é uma ferramenta importante, mas não é a única. É evidente que o coordenador está aberto, né, para receber a qualquer momento, porque isso agilizaria a solução do problema. Né? Eu não vou, o professor está ruim hoje, eu vou esperar lá o período de avaliação para reclamar. Não, procura o coordenador, manda e-mail, a gente né, dá essa atenção. Exatamente, essa atenção para resolver os problemas antes que eles fiquem maiores. Mas muitas vezes há, por parte dos alunos, uma certa inibição, né? Ou às vezes uma falta de vontade mesmo, porque sempre tem dentro de uma turma aqueles, eu não vou responder porque não muda nada. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade porque muitas solicitações que são feitas, inclusive nas avaliações que eu recebo, com o tempo são implementadas. Né? Então, desde vaga de estacionamento, ar-condicionado na sala, o que for, limpeza de banheiro, né? Tudo isso, muitas vezes vem nas questões abertas que a professora Edi havia comentado no outro bloco, e a gente percebe só quando está ali colocado. E isso não é um número, mas, lógico, não existe gestor que não trabalhe com números. A gente olha números, a gente avalia toda a sua questão de pertinência à atividade, à disciplina, porque às vezes os alunos têm uma visão equivocada, às vezes não é o professor que muitas vezes é o problema, às vezes a disciplina que é complexa mesmo. E acaba, muitas vezes, jogando parte da culpa, vamos dizer, se é que tem um culpado nisso, no professor. O professor não ensina direito. Às vezes não é só isso, às vezes a disciplina é complexa e necessita que o aluno trabalhe em outros períodos, não só aqui, evidentemente. Então, muitos casos são esses. Só que a parte mais difícil para a gente ter um material bom para trabalhar como coordenadora realmente é sensibilizar para que a maior parte exponha a sua opinião. Porque muitos têm aquela ideia, está tudo bem, eu não vou nem responder, está tudo bem, não vou reclamar de nada. Mas será que não tem, como a professora Claudete falou anteriormente, não tem algo que possa ainda ficar um pouquinho melhor? Né? Uma questão, pode ser simples, às vezes, eu não gosto da cor da caneta, porque não dá para enxergar que o quadro é branco. Isso já aconteceu, já apareceu em diversas avaliações. Então, são detalhes que às vezes a gente não se dá conta, que muitas vezes alunos que estão na posição mais satisfatória para avaliar essa condição, em termos de qualidade, qualificação, infraestrutura, podem dar essas dicas. Né? Então, eu acho que tanto os números são importantes, né? Não no sentido de ranquear, é no sentido de identificar pontos fracos para poder trabalhar em cima deles. Né? Afinal de contas, nós temos uma diversidade muito grande aqui em termos de experiências docentes. Eu costumo dizer isso para os meus alunos, vocês sempre vão ter uma vez na vida um professor novato, um professor experiente e o que está em formação.
né? E são diferentes, mas claro. em certo aspecto essa diferença pode trazer uma riqueza, né? Então eu vou dar dica para o professor que não sabe como é que ele pode trabalhar. Da mesma forma que eu posso trocar informações com o professor mais experiente para transmitir essas ideias ao professor mais novo. Então eu acho que o mais difícil é quebrar aquela resistência. O que eu vou colocar aqui não vai servir para nada, é só um número que vão usar para alguma coisa, ou o que eu vou escrever não vão dar bola, porque é uma crítica e porque eu não gosto que o professor tenha a barba comprida. Isso às vezes acontece e aparece, o professor se veste mal, essas coisas acontecem eventualmente, né? Sim. Mas é ali o momento de registrar todo tipo de ideia que pode nos ajudar a melhorar o nosso serviço, a nossa estrutura, o nosso atendimento. E acontecendo esse tipo de observação, o professor toma consciência disso? Ele toma conhecimento? É que daí tem as etapas, né? O setor de avaliação, ele compila tudo isso, é tabulado por disciplina, por curso, por centro, e chega para diversas coordenações de forma diferente. Então, o coordenador de curso, que nem o Daniel, ele recebe o conjunto de avaliação de todos os docentes que atuam no curso dele. O professor recebe o conjunto de avaliação das disciplinas que ele ministra. E o diretor de centro, consequentemente, recebe o conjunto de avaliação de todas as disciplinas vinculadas ao seu centro. Tanto a parte numérica, que foi tabulada e foi feita a média, desvio padrão, quanto todas as respostas ipsis literis. Então, realmente, não tem como identificar um aluno, certo. Porque eles são compilados. O sigilo é garantido. Totalmente. Nem a CPA, né, que está um órgão acima, tem acesso a nenhum dado isolado, porque eles chegam, né, e são compilados e agrupados e se tornam um número, e as ipsis literis vêm em sequência uma abaixo da outra. Não há como fazer nenhuma relação. Quem botou 5 foi o que respondeu aquilo ali no ipsis literis. Não há como fazer essa avaliação. Então, é uma garantia que se dá para o aluno que ele não tem como ser identificado, né? E se ele quiser se identificar, porque tem aluno que quer se identificar, ele pode até colocar o nome e tal. Eu tinha uma vez tive um aluno que ele colocava que ele não podia ter aula em sextas à noite por causa da religião dele. Certo. E ele achava que o professor ficava sabendo quem era. E eu, enquanto coordenadora de curso, passei todo semestre, todo ano, querendo descobrir para quem que eu tinha que me reportar para conseguir atendê-lo, porque ele não podia ter aula em sexta-noite, porque a gente não tem esse vínculo, né? Certo. Até que numa reunião, que a gente faz reuniões com todos os alunos, a gente verifica, olha, quem tem essa dificuldade, entra em contato e tal, porque não há como identificar realmente. E como é que se dá o desafio de estimular os alunos a participarem? Já vimos aqui que é importante, que é um canal não único, não precisa esperar até lá, mas é uma situação importante. Eu acho que assim, é muito... Primeiro, os alunos têm perfis diferentes nos diversos cursos, né? Eu percebo isso desde os cursos técnicos, isso. Os alunos que são mais, vamos dizer assim, independentes na sua forma de pensar e agir, vamos dizer assim, e aqueles que são mais de equipe, de trabalho mais abertos. Então, a gente percebe isso dentro dos cursos também, percentuais que se não se repetem igualmente de um semestre para outro, mas ficam muito parecidos. Então, e aí não é só tarefa... Sim, há coordenador que talvez estimula mais com o seu grupo docente, é mais coeso, mas também um pouquinho o perfil dos alunos. O que a gente percebe nas reuniões que a gente participa com outras instituições, porque nós da CPA acabamos tendo contato com troca de experiências com CPAs de outras instituições. Vocês se encontram Isso. E o que a gente tem clareza é que a nossa instituição, não tendo nenhuma pressão, vamos dizer assim, para que o aluno participe da avaliação, é voluntária essa participação. O aluno não é obrigado, mas o aluno deve se sensibilizar para isso e deve participar, porque é a oportunidade dele também participar da construção do curso, né? Das melhorias. Mas a nossa instituição tem um percentual que muitas outras querem saber qual é a receita, né? Qual a receita de conseguir atingir esse percentual que nós temos conseguido, né, ao longo dos semestres. Então, acho que na Univates há um envolvimento muito interessante
de coordenação, com professores, com alunos, nós ainda somos e ainda queremos continuar sendo. Mas em função de crescimento de número de alunos, é natural, né, uma não familiaridade, digamos assim, uma relação tão estreita. Um certo esfriamento. Mas eu acho que aqui ainda se consegue um envolvimento, esse sentimento de pertinência, né? Sim. Nós somos a Univates e nós somos o curso. E na verdade é isso, não adianta um plano bem feito se não há o envolvimento diário, essa corresponsabilização de professor, de aluno, de funcionário, essa coisa institucional mesmo. E bem, eu acho que o que uma avaliação institucional, e aí em todos os níveis, o que ela oportuniza? Ela oportuniza, em primeiro lugar, uma organização de autoavaliação. Tanto desde a vinda de avaliadores externos, a conversa, a troca com avaliadores externos, porque eles vêm com outras experiências também dão dicas, né? E bom, tem formações de grupos aí de avaliadores muito diferentes, com posturas muito diferentes também, mas o que a gente sente é que eles também são educadores. Então a maioria deles vem também com a ideia de contribuir, né? Com ideia, e fazem perguntas muito pertinentes. Ultimamente a gente tem percebido muito isso. Eles vêm mais preparados e o processo de avaliação institucional que nós temos aqui na Univates nos dá elementos seguros para nós falarmos sobre a nossa instituição. Ok, participação é importante, talvez não seja o maior dos nossos desafios no momento. Temos uma participação consistente. Tu te recorda de números, Micael, assim, dos últimos semestres? Como é que está o percentual? Em média, a nossa participação fica em torno de 50%. Metade dos alunos, mesmo que voluntariamente, vão lá e respondem. Isso. Concursos com percentual bem maior, concursos com percentual menor, mas a média é isso. É um bom número, né, professora? É um bom número, né, considerando o número de alunos que a gente tem. E nós agora estamos falando do processo de avaliação dos cursos de graduação e técnicos. Mas se a gente somar a isso a pós-graduação e a extensão, eu acho que até o percentual é superior a 50%. Aí são cursos que já têm uma avaliação já meio que introjetada no seu processo permanente, né? Fazem questão de opinar. Já é estruturado e tal, né? Em relação à avaliação que o professor faz, nós temos alcançado em torno de 80% de participação dos professores e dos funcionários em torno de 75%, 80% também. Quer dizer, 50% dos alunos, 70% dos funcionários e 80% dos professores. Bons números, ótimo. Fechamos nosso terceiro bloco. No quarto bloco, vamos falar sobre o processo em si. Datas, como fazer, como participar, para que a gente também conheça a dinâmica da avaliação institucional. Já voltamos. Muito bem, quarto bloco, nosso programa Centros de hoje falando sobre avaliação institucional. Em que pese o fato de termos salientado que a avaliação é um processo permanente, vamos lá, vamos tentar fazer meio que um calendário dela. Em algum momento vamos rever as ações, o que é que já foi feito. E a comissão permanente tem reuniões, se organiza isso, como é que se dá a comissão interna na criação ou na mudança dos instrumentos, qual é o prazo que acontece agora a resposta, como é que se dá a tabulação disso e o retorno para os alunos, por favor. Bom, a comissão interna de avaliação, ela dá uma olhada nos instrumentos, porque também não é bom modificar ano a ano, ou semestre a semestre, as questões para que a gente consiga ter um histórico de como vem sendo o acompanhamento. Mas há, eventualmente, alterações. Claro, e como eu falei antes, né, a necessidade de criação de novos instrumentos, como para cursos modulares, né? Então, a comissão interna inicia essas avaliações sempre no início do semestre, de cada semestre, e aí se estabelecem as alterações necessárias, e nós optamos por fazer uma avaliação ao final do semestre, para que as necessidades a serem implantadas sejam para o próximo semestre. Para também não dar nenhum mal-estar entre turma, docente, uma ruptura na metade. Nós optamos por isso. Então, o processo de avaliação institucional, ele ocorre sempre um mês antes do mês final de aulas, né? Então, por isso que nós iniciamos o processo no dia 5 de outubro e se estende até o dia 3 de novembro. Certo.
Então, um pouquinho, nosso processo, que começou então em 5 de outubro, vai até 3 de novembro. Como é que se dá isso? Os alunos, eles recebem e-mails, eles são avisados, há cartazes pelas salas, como é que funciona isso? Sim, nós começamos então a divulgação do processo de avaliação 2015B, né? Utilizamos então estratégias variadas, né? Tanto cartazes, envio de e-mails periódicos, participação na TV, claro, em rádio, né? E principalmente também em sala de aula, né? A gente pede que os professores auxiliem nessa divulgação. É um processo de sensibilização mesmo. Isso. E então, iniciou no dia 5 e vai até o dia 3 de novembro, né? E a gente costuma ter um bom percentual de participação. E esse período vale para alunos, professores e funcionários. Neste semestre, então, são alunos e professores que vão estar participando da avaliação, né? Porque os funcionários, eles participam da avaliação de serviços que ocorre só no primeiro semestre, né? Então, agora, professores e alunos. E o que é que professores avaliam? O professor, ele vai avaliar a sua turma, né? O andamento dela, as suas metodologias, as suas técnicas. Certo. E também a coordenação do curso, né? O currículo do curso. Ótimo. E isso tudo, a partir de 3 de novembro, vai para um processo de tabulação, de organização, que aí vai ser considerado para o próximo semestre, né? O setor de avaliação, então, ele vai receber todas essas questões. Cabe salientar que o aluno, ele pode alterar a sua avaliação nesse período, né? Certo. Ele pode preencher até 3 de novembro é passível de alteração. Isso, ele pode ter preenchido na semana passada e agora, semana que vem, ele vai lá e pode alterar. Mas no dia 3 não pode mais alterar, então é fechado esse processo. São tabuladas todas as respostas, né? Compiladas todas as falas, né? As escritas lá, e aí encaminhados esses relatórios, como a gente falou antes, que vão para diferentes coordenações. Certo. Professor Daniel, quer dizer, o senhor como coordenador vai receber lá o relatório do seu material no próximo semestre, é isso? Não, ele recebe em novembro ainda. Ainda em novembro, já como coordenador? Sim, o que os coordenadores vêm fazendo é avaliar o docente, porque os docentes são avaliados semestralmente pelos coordenadores, né? Ele avalia os docentes junto com o instrumento de avaliação que o coordenador tem e de posse do relatório que os alunos fizeram do professor. Então, a gente tenta sempre deixar pronto a tempo do coordenador ter isso em mãos. Eventuais melhorias, apontamentos, dicas, sugestões já podem ser consideradas para o próximo semestre. Então, isso. A ideia é que recebendo no tempo justamente para poder criar até planos de ação. O resultado dessa avaliação normalmente é discutido no núcleo docente estruturante do curso, eventualmente se a reunião do conselho de curso também, esse resultado ele é comentado, ele é discutido, evidentemente guardando aí o sigilo sobre comentários de algum professor, mas evidentemente como um curso nós podemos analisar e propor algumas melhorias, né? E inclusive até colocar isso no plano de ação para o próximo ano, para o curso, né? Sim. A ideia é ter em mãos para avaliar melhor os professores e também já traçar estratégias para o semestre seguinte, né? Claro. Tentando sempre atender ao que se pede ali, né? Ou melhorar os pontos fracos que são notados a partir desse relatório. Certo. Só salientando aqui o material informativo que me foi passado, é claro que há as questões pedagógicas, que são tratadas mais em nível de curso, mas me foi informado aqui, no que se relaciona à infraestrutura, por exemplo, alguns exemplos de melhorias que já foram implementadas, com base na autoavaliação. Qualificação da rede wireless, quer dizer, em algum momento os alunos comentaram que a rede wireless estava com deficiência, ou estava com uma velocidade baixa, quer dizer, melhorou-se. Criação de salas temáticas para cursos, né, como demandas específicas de cada curso. Ampliação de paradas de ônibus, quer dizer, não só dentro do prédio, mas qualquer processo ou qualquer situação que diga parte da relação do aluno com a instituição. Isso é importante, só uma parte, isso é importante, porque até questões que não cabem à Univates, né, como a questão das paradas ou das faixas de segurança, a Univates encaminha a quem de competência, né? Dá o devido andamento, né? E, por exemplo, aqui, só fechando, ampliação do atendimento, do horário de atendimento da biblioteca. Aspectos que foram levantados em avaliação institucional e que puderam devidamente ser resolvidos, encaminhados, melhorados, né? E ainda é importante, Sandro, lembrar que, como eu dizia, a avaliação é um processo contínuo. Então, o resultado da avaliação
desse semestre, no início do período da próxima avaliação, os alunos, os representantes de turma, eles, em reunião, inclusive com participação de integrantes da CPA e da reitoria, eles têm a oportunidade ainda, representantes de turma com CPA e reitoria, dialogarem sobre as questões apontadas na avaliação anterior, melhorias efetivadas a partir da percepção dos alunos, da manifestação dos alunos, e também a explicação do porquê algumas situações não conseguem ser resolvidas. Como dizia a Claudete há pouco, por exemplo, o aluno muitas vezes não sabe o que é de competência do reitor, da reitoria, do coordenador, o que é de organismo da externo. do governo do Estado, do Ministério. Então, há impossibilidades de âmbito financeiro, evidentemente, mas também há outras impossibilidades em função de competência restrita da instituição, que diz respeito, por exemplo, à segurança, que é da rua, que é do entorno, né? Mas os representantes, que são os porta-vozes das suas turmas, enfim, eles acabam tendo esse preparo anterior, prévio à reunião, para realmente serem porta-vozes não só de si, mas sim da sua turma, e depois levam o retorno desse diálogo, dessa noite de conversa para as suas turmas. E, ao mesmo tempo, essa reunião também é um incentivo. Participe da avaliação, porque há, sim, trabalhos feitos, né, ações decorrentes do processo de avaliação. Podemos considerar que essa reunião é quase que um fechamento, então, do ciclo do processo. E houve toda uma avaliação, está aqui os resultados, está aqui as ações que foram feitas, está aqui o que é que não foi feito e por quais motivos, e vejam o que estamos fazendo. Portanto, vamos começar de novo e dar início a um novo processo. Exatamente isso, esse processo contínuo. Nesse semestre é dias 27, 28 e 29 de outubro. Cada dia tem um centro que está convidado. E eu acho que fica aqui o convite para que os representantes de turma realmente venham com as contribuições da turma para essa reunião. Porque é um momento riquíssimo e é um grande diferencial da Univates. Sempre que a gente apresenta, enquanto CPA, esse exemplo para outras instituições, eles ficam encantados, que é um momento onde a reitoria está lá para ouvir os alunos, junto com a CPA, que vem essa participação externa, para ouvir e para dar o retorno do que foi feito, do que não foi feito. Professor Daniel, e é importante que esses representantes tenham um espaço também em sala de aula para conversarem com seus representados, né? Com certeza, eles são os multiplicadores, né? Obviamente seria inviável chamar todos os milhares de alunos para dar um depoimento sobre o que foi feito e explicar o porquê não foi feito, não foram tomadas algumas ações. Mas a figura do representante se revela importante também nesse momento. Né? Eu costumo dizer, na hora de selecionar o representante lá nas turmas, que ele tem essa vantagem, ele vai ser o porta-voz da informação para os outros, né? E em caso de ensino, primeiro sai da sala de aula. Então, é uma vantagem a mais para ser representante. Claro. Micael, recordo que há semestres que eu já vi esse material, também se organiza alguns relatórios, né, disso tudo. Quais as ações que estão sendo feitas, por quê? E aí isso é junto com a assessoria de comunicação para que haja uma organização dessa informação. Né? Isso, a gente tem um site da Univates, né, disponibilizado, então, o que a gente chama de informe da avaliação, que são justamente as ações que foram realizadas com base nos resultados da avaliação do semestre anterior. Certo. E esse informe ele é disponibilizado aos representantes de turma para que já façam a leitura prévia, né? E quando forem à reunião já tenham esse conhecimento e possam aí debater, questionar, pontuar. Perfeito. Quer dizer, o processo ele é um processo aberto, representativo em alguns momentos, mas aberto à participação de todos. E a ideia é a melhoria. É isso, professor? Sempre. O que a gente procura é melhorar. E por isso eu saliento sempre que não só os aspectos negativos, aquilo que o aluno gosta, é importante também elogiar colocar. Também, aceita-se elogios também. Até porque serve de exemplo para a gente fazer em mais cursos, em mais disciplinas. Perfeito. Ótimo, muito bom. Agradeço a participação de vocês. Acho que é um bom exemplo e é importante a gente sempre retomar o conceito que falávamos lá no primeiro bloco. A avaliação não é algo para botar na parede. A avaliação é algo que nos permita melhorar, né? Rever, organizar, retomar
E que bom que assim estejamos encarando esse desafio permanente. Parabéns pela atuação de vocês e que venham mais processos avaliativos e melhorias constantes. Muito bom. Muito obrigado também pela sua audiência, pela sua presença conosco aqui no programa Centros. Na próxima semana voltamos com um novo tema aqui na sua TV Univates. Boa noite.